o mistério por trás do livro de Enoque. Evidências antigas e teorias intrigantes. Imagine um livro antigo que guarda segredos profundos e misteriosos sobre nossos ancestrais. Essa é a intrigante história do livro de Enoque, um documento que desafia nossa compreensão da história e nos faz questionar a possibilidade de visitas de seres extraterrestres ao nosso planeta. O livro de Enoque contém informações surpreendentes que podem reescrever nossa visão da história. Muitas vezes, ele é visto como um enigma, provocando debates e discussões. Algumas pessoas acreditam que as histórias bíblicas contadas nele são incrivelmente fantásticas e difíceis de entender. Esse livro é um dos vários atribuídos a Enoque, que também é conhecido por ter sido o pai de Matusalém. O texto bíblico em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, fala que Enoque foi levado aos céus em vida. Ele não foi o único. Elias também teria vivenciado isso. De acordo com a história, Enoque teria sido levado por uma carruagem de fogo antes das grandes inundações. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Algumas interpretações sugerem que isso poderia ser uma abdução alienígena, talvez a primeira registrada na história. Seria possível que Enoque tenha sido parte de um encontro com seres de outro planeta? Essas questões nos levam a explorar conexões entre relatos antigos e teorias modernas. O livro de Enoque detalha os Nefelins, que para alguns podem ser considerados alienígenas, e os vigilantes. Os Nefelins eram gigantes, possíveis descendentes de anjos conhecidos como vigilantes. Alguns acreditam que esses seres gigantes tenham desempenhado um papel no Grande Dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 9, agindo como uma força prejudicial à humanidade. Surgem teorias intrigantes sobre esses seres, sugerindo que possam ter tido origens extraterrestres. O livro de Enoque é mencionado na Bíblia em uma passagem da Epístola de Judas, Judas capítulo 1, versículo 14 ao 15. No entanto, muitos estudiosos religiosos não consideram o livro como inspirado por Deus, questionando sua autenticidade. Enoque, personagem bíblico do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, viveu 7 gerações após Adão, antes do dilúvio. Quando o livro foi encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, ficou claro que influenciou escritores da época, incluindo aqueles que escreveram o Novo Testamento. Porém, permanece a pergunta: por que o livro não foi incluído na Bíblia? Há teorias que conectam Enoque às antigas pirâmides do Egito e a textos sumérios. Os vigilantes, também conhecidos como Anaque, são mencionados nesses textos. Eles eram vistos como deuses pelos sumérios e podem ter relação com seres avançados vindos de outro planeta, como Nibiru. Alguns teóricos acreditam que as pirâmides egípcias foram construídas com propósitos similares às zigurates sumérios, protegendo conhecimentos de influências externas. Erich von Däniken, arqueólogo suíço, apresenta uma teoria intrigante. Ele sugere que as pirâmides foram construídas por Enoque antes do Grande Dilúvio, para preservar os textos bíblicos e o conhecimento da humanidade. Von Däniken aponta para a tecnologia avançada e seres de outro planeta como possíveis auxiliares nessa empreitada. A precisão e a complexidade da construção das pirâmides desafiam a compreensão da engenharia da época. As pirâmides egípcias têm alinhamentos que apontam para constelações, como o Cinturão de Órion e o Sistema Estelar Sírio. Esses alinhamentos cósmicos levantam a questão do significado por trás dessas conexões estelares. Seriam esses sistemas estelares possíveis pontos de origem para visitantes extraterrestres? Ou eles carregavam um simbolismo profundo além de sua presença no céu noturno? Noé, neto de Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 18 a 24, desempenhou um papel crucial na sobrevivência do dilúvio, construindo a famosa arca. Enquanto Noé estava destinado a salvar a humanidade, Enoque teria sido levado pelos anjos, deixando para trás possíveis pistas para as gerações futuras. As revelações do livro de Enoque podem oferecer insights sobre essa história enigmática, ligando seres avançados e a preservação da humanidade.
A conexão entre Enoque, as pirâmides e os mistérios antigos nos faz questionar o propósito e a origem dessas construções monumentais. Teorias sugerem que seres avançados compartilharam conhecimentos com os antigos, influenciando essas criações monumentais. Erich von Däniken levanta a possibilidade de que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída com a ajuda desses seres e com o propósito de proteger conhecimentos preciosos. A autenticidade das pirâmides egípcias e de outros artefatos antigos é frequentemente questionada. Teóricos argumentam que falsificações históricas ocorreram, como no caso da cartela de Kéops, associada à Grande Pirâmide. Rumores e inconsistências sobre descobertas também levantam dúvidas sobre narrativas tradicionais. O livro de Enoque e suas conexões com a história, os alienígenas e as pirâmides permanecem envoltos em mistério. Embora muitas afirmações do livro sejam questionadas, a complexidade das conexões entre culturas antigas e avanços tecnológicos continua intrigante. Será que estamos diante de uma narrativa que revela encontros extraterrestres ou simplesmente de mitos e lendas? A resposta permanece elusiva, mas a busca por respostas continua, impulsionada pela curiosidade e pela vontade de desvendar os segredos da história e do cosmos. Compartilhe essa fascinante jornada pela história e pelos caminhos da sabedoria para inspirar outras mentes curiosas. Se você deseja se aprofundar ainda mais, inscreva-se agora, ative as notificações. Até a próxima jornada, buscadores do conhecimento.